Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva estas coisas, diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, porque são dignas. Ao vencedor será assim, vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas coisas diz o Santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, também eu o guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus e do meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir,
a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. Colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. E assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mais uma vez, continuamos com o recado às igrejas. Como eu disse no capítulo anterior, ele avisa as igrejas da época de João, a parte da Ásia. Mas é um aviso para a nossa igreja. E quando ele fala da igreja de Filadélfia, Filadélfia em grego, Fileus, amigo, é um recado para uma igreja amiga. Lembra, uma das últimas coisas que Jesus falou, e ele falou no cenáculo antes de ir para a cruz do Calvário, ele disse: não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Ele estava falando que ele queria amigos. Sim, ele é o Deus Todo-Poderoso, mas ele quer amigos. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Poucos homens foram chamados de amigos de Deus. E Deus quer, assim como a igreja de Filadélfia, que você seja o amigo de Deus. Para a igreja de Filadélfia, o interessante é que o Senhor fala: eu vejo o quanto você sofre, o quanto você resiste, mas ele não faz nenhum chamado, ele não repreende, ele elogia. É a única das 7 igrejas que ele elogia. Ele, como as outras igrejas, ele se revela, ele elogia, depois ele fala o que vai receber o vencedor e continua com o aviso: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito tem a dizer à igreja. Mas como eu acabei de falar, o que se destaca na igreja de Filadélfia é que a igreja amiga anda tão próximo ao Senhor que não tem um problema específico, porque ela não vai quebrar princípios. No entanto, a igreja de Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja poderosa, se você entrasse numa igreja em Laodiceia, você ficaria encantado, porque o que não faltava era poder, o que não faltava era riqueza, ostentação. E essa igreja, o Senhor diz: você fala para mim que você não precisa de nada. No entanto, aos meus olhos, você precisa de tudo, porque você está pobre, cega, miserável e nua. Você precisa comprar de mim ouro, porque você precisa ser rica em Deus. É bom ter dinheiro, mas o dinheiro está tomando todo espaço no teu coração. Você é uma igreja materialista, você não tem tempo para mim. E ele falou: você precisa de colírio para enxergar de fato o reino espiritual, que é tão real quanto o reino natural. Você precisa de vestes para cobrir a tua vergonha, porque você veste roupas muito ricas. No entanto, no reino espiritual, você não tem veste de arrependimento, veste de louvor, de adoração, de santidade. Você está vulnerável. Então, eu aconselho você a se arrepender. É assim que o Senhor fala com a igreja de Laodiceia. Mas ele diz: olha, eu estou sendo duro, eu disciplino a todos que eu amo. Porque ele ama todas as 7 igrejas. E ele ama a igreja da última hora, que somos nós. E se você me perguntar, claro, se você fizer uma análise escatológica, cada uma dessas 7 é um período, dessas 7 igrejas é um período na igreja. Mas eu ouso dizer para você que todas as 7 igrejas são 7 avisos para nós, igreja da última hora. Receba esses avisos e que você possa restaurar o teu tempo com Deus. Se arrepende, porque você pode ser o vencedor de Deus.